mais uma discussão sobre o humanismo. Meu nome é Ana Legroski e na parte 2 nós vamos ler e analisar textos autênticos da época do humanismo. Nesse vídeo iremos tratar de crônicas históricas, mas também de poesia palaciana e do teatro popular do Gil Vicente. Lembrando que esses não são os únicos gêneros textuais usados no humanismo, mas os principais. Como o humanismo tem como marco inicial a tomada de posse do cargo de guarda-mor da Torre do Tombo por Fernão Lopes, e Fernão Lopes era cronista, vamos começar pelas crônicas historiográficas. Nesse trecho que leremos, Fernão Lopes conta do translado do corpo de Inês de Castro, antiga esposa de Dom Pedro I de Portugal e dona de uma das maiores histórias do imaginário português, Inês a Morta. Quanto depois trabalhou por haver e o que fez por sua morte, quais justiças naqueles em que ela foram colapados, indo contra seu juramento, bem é testemunho do que nos dizemos. E sendo lembrado de honrar seus ossos, pois lhe jamais fazer não podia, mandou fazer um moimento da alva pedra, tudo muito sutilmente obrado, poendo elevada sobre a campanha de cima a imagem dela, com coroa na cabeça como se fora rainha. E este moimento mandou poer no mosteiro da Alcobaça, não à entrada os jazem os reis, mas dentro, na igreja, à mão direita, a cerca da capela mor, e fez trazer o seu corpo no mosteiro de Santa Clara de Coimbra, onde jazia o mais honradamente que se fazer pôde, que ela vinha em umas andas, muito bem corrigidas pela tal tempo, a quais fidalgos e muita outra gente, e donas e donzelas, e muita clesia. Resumindo uma história muito longa, esse trecho é o ponto final da história de Inês de Castro. Essa dama da corte, que não era nobre, foi a grande paixão do infante Pedro I de Portugal. Porém, o romance entre os dois era impossível, porque Inês era de Castela e existiam profundas tensões políticas entre Portugal e o outro reino. Todavia, Pedro I, mesmo assim, insistiu no amor. Ele foi casado com Dona Constança, porém, quando a Dona Constança faleceu, ele retomou o amor antigo com Inês de Castro, com quem teve vários filhos. Desconfiando de um casamento escondido que de fato aconteceu, o rei, pai de Pedro I, mandou assassinar Dona Inês de Castro, o que causou uma profunda revolta no filho. Quando Pedro I de Portugal finalmente tornou-se rei, lá nos meados do século XIV, ele fez com que o corpo de sua antiga esposa e também grande amor de sua vida fosse trasladado com todas as honras e pompas fúnebres possíveis. No imaginário português, houve ainda uma cerimônia de beijamão, na qual o rei obrigou seus súditos a beijar a mão do cadáver, honrando sua rainha. Claro que essa última parte faz parte apenas do imaginário e não é comprovada por nenhuma das crônicas existentes de Fernão Lopes. Enquanto gênero textual, essa é uma crônica histórica que conta um fato ocorrido com objetividade e com a intencionalidade de historiar em cima de um fato. Mudando completamente de pegada, nós vamos ter a poesia palaciana, uma poesia de entretenimento e com temática muito variada e também com uma forma mais livre em relação ao trovadorismo. Vamos começar com Cantigas Saídas do Cancioneiro Geral. Cantiga de Diogo Marcão. Pois não pode ser pior, se melhor não me fizerdes. Fazei o pior e o melhor, senhora, que vós souberdes. O pior já feito é, que pior não pode ser. O melhor tenho por fé, de que vos nunca hei de ver. Pois que pode ser pior, se melhor não me fizerdes. Fazei o pior e melhor, senhora, que vós souberdes. Apesar de termos aqui novamente o tema do amor e de um amor que não deu certo, ela se diferencia muito de uma cantiga de amor do trovadorismo, porque afinal de contas nós não temos a vassalagem amorosa, nós temos um eu lírico que basicamente chuta o balde.
porque afinal de contas, ele ama essa senhora, ela não ama ele, ela não trata ele bem. Então, se ele já provou o que de pior ela podia fazer, ela que mande mais, porque ele sabe que não vai ter o melhor dela. Então isso é quase um desafio. Já humilhou? Já terminou, Jéssica? Sabe como? Perceba como a coita aqui é experienciada de outra forma, com desafio. Também temos uma marca de sonoridade muito forte, com repetições dos termos melhor e pior, e com sonoridade e e. Apesar de se intitular cantiga, ela faz parte da poesia palaciana e não mais do trovadorismo. De Diogo Marcão, outra sua. E grã pena de sofrer, e grã mal de consentir, haver sempre de fingir a quem quero não querer, e por força de mostrar a contra do que me praz, porque mais dano me traz descobrir que me calar. Em tal caso de sofrer, me convém por encobrir meu desejo por fingir a quem quero não querer. Resumindo a história aqui, nós temos ainda a coita de um lírico que sofre por amar e não ser amado de volta. No entanto, ao contrário do trovadorismo, ele não oferece sua vassalagem amorosa para essa senhora, se apropriando do sentimento da sofrência mesmo. Ele simplesmente vai desejar não amar quem não lhe ama. Esse poema, assim como o outro, carrega grandes marcas de sonoridade e tem um formato muito parecido mesmo. Assim como o outro, ele também fala de amor frustrado. Mas dessa vez é eu amo quem não me ama e queria não amar. Esse poema é quase uma música sertaneja. Para encerrar, por enquanto, poesia palaciana, vamos ver um poema que também trata de amor, mas com uma abordagem muito diferente. Confissão de João Gomes da Ilha. João Morato, meu senhor, vós dizei que são casado e quero bem a casada, sendo de amor tão forçado, que não sendo por pecado ela ser de minha amada. Nem me posso conhecer, senão tão sujeito dela, que cuido que padecer e traz padecer morrer, devo suportar por ela. E o pecado segundo, lhe direis, que meu sentido não se funda nem me fundo, senão sempre desse mundo querer mal ao seu marido, e a morte lhe desejo mais cedo que possa ser, e o demo nele vejo, e ei grande prazer sobejo, quando a ela posso ver. O terceiro conclusão, vos direi que são tão forte amador por condição, que não sento contrição, nem receio minha morte, nem d'alma, nem não são lembrado, nem de razão, nem de fama, nem é outro meu cuidado, salvante ser namorado daquesta casada dama. Requereis a pendença, para mim vereis que janda, que não prive bem-querença, que toda minha femença é fazer quanto o amor manda. O padre pode mandar quanto me lhe mandar queira, mas não seja desamar, antes me mande matar por outra qualquer maneira. Se você entendeu que o eu poético está apaixonado por uma mulher casada e não quer se desapaixonar, nem que o padre manje, pois é pecado, você entendeu certo. É isso mesmo. Sem honra e muito menos vergonha na cara. Perceba como os valores diferentes de uma sociedade diferente da trovadoresca já se fazem sentir na poesia palaciana. Os temas também são tratados de outra forma. Existe o amor, mas de uma forma diferente. Para terminar bem, vamos de teatro popular com o Gil Vicente. Vale lembrar que, apesar de ser do século XIV, é um teatro ainda assim acessível para a população. Então, a linguagem pode ser um problema, mas a mensagem vai ser facilmente assimilada por nós. Trecho do Alto da Lusitânia. Entra todo mundo, homem como rico mercador, e faz que anda buscando alguma coisa, que se lhe perdeu. E logo após ele, um homem vestido como pobre. Este te chama ninguém e diz: que andas tu buscando? 1000 coisas ando a buscar, delas não posso achar, porém ando perfiando, por quão bom é perfiar. Como és nome, cavalheiro? Eu hei nome todo mundo, e meu tempo todo inteiro, sempre a buscar dinheiro, e sempre nisso me fundo. E eu hei nome ninguém, e busco a consciência. Essa é uma boa experiência. Dinato, escreve isto bem.
Que escreverei, companheiro? Que ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. Apesar de não ser um teatro sacro, o teatro de Gil Vicente é bastante moralizante. Quer dizer, ele passa uma mensagem com valores para essa população que assiste ele. Isso se faz principalmente via humor ou efeito de comicidade e também graças a essas sacadinhas generalizantes que o Gil Vicente elabora em sua obra. Por hoje é só, pessoal. Eu sou a professora Ana Legroski e esse foi o Humanismo.